vídeo de hoje nós vamos falar sobre alegria novamente. Vamos prosseguir com esse tema. Nós fizemos a distinção sobre prazer e alegria e nós mostramos que, do ponto de vista da Bíblia, a alegria ela não é como um prazer, um contentamento momentâneo, mas a alegria, no ponto de vista da Bíblia, é algo perene, é algo que é bastante duradouro. Certa feita, Benjamin Franklin, que foi um dos líderes da Revolução Americana, conhecido por suas citações e também conhecido por suas experiências na eletricidade, ele disse certa feita que a alegria torna um homem pobre rico. O descontentamento torna um homem rico pobre. E ele tem razão. Dependendo do ponto de vista que você tem sobre alegria ou sobre prazer, muitos preferem o prazer momentâneo do que uma alegria duradoura. E isso tem a ver com a visão ou a cosmovisão que a pessoa tem sobre a sua própria felicidade. O povo da Antiga Aliança, no texto de Neemias, capítulo 8, de 13 a 18, em especial o verso 17, a Bíblia nos diz: toda a congregação dos que tinham voltado do cativeiro fez cabanas e nelas habitou, porque nunca fizeram assim os filhos de Israel desde os dias de Josué, filho de Nun, até aquele dia, e houve muito grande alegria. Veja que esse povo que havia voltado do cativeiro, isso é cantado no Salmo 126, 137 e os textos históricos de Reis e Crônicas, o povo tinha agora sido um leitor assíduo dos registros dos reis, para que o povo não mais cometesse o pecado e voltasse então para os cativeiros. Mas esse povo que tinha voltado desse cativeiro, o primeiro cativeiro foi assírio, o segundo babilônico, depois passou a Pérsia. Temos então agora a cidade de Jerusalém já se povoando, ou quase que povoada. Temos a reconstrução do templo primeiro, chamado Templo de Zorobabel, e depois nós temos então a reconstrução de casas da cidade, mas principalmente o muro em 52 dias, que deu exatamente a segurança da cidade. Os líderes políticos os principais eram Esdras, que era sacerdote e escriba, e também Neemias, que é chamado de governador. E ambos reconheceram que era necessário renovar a aliança e restabelecer o culto e também o cumprimento das ordenanças da palavra de Deus. Nos versos de 1 a 12, nós vimos que houve grande tristeza pelo pecado, mas em contrapartida houve grande alegria com a renovação da aliança e principalmente essa alegria que veio no coração com a palavra do próprio governador Neemias. Lá no verso 10 desse capítulo 8, Neemias diz: não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Após nós olharmos esses primeiros versículos até o verso 12, nós temos uma forma intensiva em que a palavra de Deus é estudada, explicada, e as pessoas entenderam o conteúdo dela e agora vão aplicar nesse coração. Se ela foi intensiva, ela vai ser agora extensiva, no sentido de que em uma semana eles estarão contemplando a palavra de Deus na festa dos tabernáculos. Então, um dia o povo se quebranta, reconhece o seu pecado, entende a lei, agora eles vão praticar a palavra de Deus. E o povo que não tinha estado ali no cativeiro, na verdade não conhecia a festa dos tabernáculos, e também as festas dos primeiros frutos ou da primeira colheita,
pois o povo de Deus estava já cerca de 1000 anos sem observar a palavra de Deus corretamente. E nessa festa, o povo deveria habitar em cabanas por uma semana, perto do templo, nos átrios, fora ali da cidade também. Mas esse plano de moradia provisória lembra a vida no deserto, pois os israelitas que tinham sido redimidos do Egito, ou libertados aí do Egito, antes de entrarem na terra prometida, vaguearam 40 anos, mas habitando em tendas. Levíticos capítulo 23, 42 a 43, a palavra de Deus nos diz: para que saibam que as vossas gerações, que eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas, quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Assim declarou Moisés as festas fixas do Senhor aos filhos de Israel. A experiência dos judeus, ela ressalta uma das razões pelas quais nós precisamos nos expor continuamente a Deus, especialmente o ensino da palavra de Deus. Tantas novas ideias, ideais que vêm transitando pelas mentes a cada dia, subvertem as verdades mais importantes, e essas verdades, esses absolutos de Deus, acabam caindo no esquecimento. Quando nos esquecemos desses absolutos, vem então um momento de provação, e aí nós vamos perceber que não há discernimento para enfrentar as diferentes situações. E ao expormos continuamente pelo ensino da palavra, nós somos lembrados dos princípios bíblicos que devemos praticar e os pecados que nós devemos evitar também. Ora, um desses princípios absolutos da palavra de Deus, ele é o segundo fruto do Espírito Santo, está lá em Gálatas capítulo 5, verso 22, amor, o fruto do Espírito é amor, alegria, é o segundo fruto que lá está. Mas a pergunta que fica é se eu não devo ter uma alegria transitória, por que eu devo então ter essa alegria perene na minha vida? Por que eu não posso ficar com essas alegrias que aparecem, não é? O contentamento pequeno de pequenas coisas? Por que eu preciso buscar a alegria completa diante da vida? Como nós podemos ter essa alegria que a palavra de Deus está falando aqui? Primeiro, nós temos alegria na vida quando nós começamos a descobrir a palavra de Deus. Veja que aqui na palavra de Deus, nos versos 13 e no verso 14, nós temos algumas expressões: acharam escrito. Acharam escrito. E a palavra também que é usada aqui, dia após dia. Então, me parece que a descoberta da palavra na vida trouxe como consequência a submissão da palavra à vida. O fato deles lerem, deles estudarem, deles louvarem a Deus, adorarem ao Senhor todos os dias, isso criou-se então um modelo um bíblico aplicável e também um bom hábito. Os versos 13 a 15, verso 18. Né? Ali no dia seguinte, eles se ajuntam com Esdras, o escriba, e eles então no verso 14 acharam que está escrito a festa do 7º mês. Então, a descoberta da palavra. Então é preciso que hoje muitas pessoas venham descobrir ou redescobrir a palavra de Deus nas suas vidas. Em segundo lugar, como é que podemos ter alegria diante da vida? Temos alegria diante da vida quando nós não só descobrimos a palavra, mas nós vamos agora nos instruir pela palavra. Vamos entender o que significa aquele texto para aquelas pessoas daquela época e o que significa agora hoje, na minha vida. O que isso tem a ver aqui com a minha vida, no contexto que eu estou vivendo, nesse caos
que se transformou hoje o nosso mundo. Então, nós temos que perceber a instrução pela palavra, né? No verso 15, eles então acharam que estava escrito na lei de Deus, a festa do 7º mês, então resolveram então publicar e que se fizessem passar pregão por todas as cidades, isto é, uma convocação mediante algo escrito que fosse trazer as pessoas para aquele momento da festa ou do cumprimento da palavra de Deus naquela oportunidade. A instrução da palavra de Deus derivou a própria prática da palavra. E no verso 18 nós vemos dia após dia, leu Esdras no livro da lei de Deus, desde o primeiro dia até o último, e celebraram a festa por 7 dias. No 8º dia houve uma assembleia solene segundo o prescrito. Então veja que eles estavam se instruindo na palavra segundo aquilo que estava escrito, não aquele achismo que muita gente tem. Eu acho que é isso. Não, achismo não tem. A Bíblia, Jesus diz sim, sim, não, não. O que passa disso vem do maligno. A Bíblia está falando faça isso ou não faça isso. Não tem meio termo na palavra de Deus. As pessoas é que criam subterfúgios para se alijarem de praticar a palavra de Deus. A submissão, na verdade, a palavra, ela é revelada por atos de submissão. Na Antiga Aliança nós vemos aqui os líderes, aqui chamados de cabeças das famílias de todo o povo, os sacerdotes e os levitas. O que eles fizeram? Eles se ajuntaram para tentarem na palavra, diz o verso 13, ajuntaram-se a Esdras, o escriba, os cabeças das famílias, os sacerdotes, os levitas, para atentarem na palavra. Então esse é um ponto importante aqui. Nós vemos aqui a implementação da palavra. Acharam, entenderam, publicaram. Então, eu encontrei, eu agora entendi o que eu deveria, o que eu encontrei, e agora eu vou fazer, eu vou publicar aquilo que a palavra de Deus estava então fazendo. Veja, por exemplo, quando Deus chamou Josué para substituir Moisés, Deus disse então a ele, encorajando para substituir o grande líder que foi Moisés. Então Deus disse então a Josué, não cesses, Josué 1:8, não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não cesses de falar. Medita dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Veja que a palavra de Deus essa festa não era celebrada desde os dias de Josué. E por que isso? Veja que Jesus diz, examinais as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. João 5:39. Quando nós observamos isso, observamos que nós precisamos descobrir a palavra, mas também nos instruir da palavra. E essa instrução, nós vamos ouvir, e a Bíblia é aquilo que os presbiterianos creem. Aquilo vai ser a regra que nós cremos, ela se torna uma regra de fé e uma regra também de prática. Nós vamos praticar aquilo que nós cremos. O terceiro elemento que mostra que nós de fato vamos ter ou praticar essa maneira de ter alegria na vida é quando nós agora vamos obedecer a palavra, os versos 16 e 17. O texto fala, saiu pois o povo, no início do verso 16, no verso 17, toda a congregação. Então veja, há uma reação à publicação dos líderes, ao pregão dos líderes que foi feito para todas as cidades, e toda a congregação dos que voltaram do cativeiro se ajuntou e fizeram cabanas e leram e meditaram na palavra de Deus. Desde os dias de Josué, eles não se reuniam daquela forma como nós falamos. E como resultado, o texto fala
aqui no verso de número 17, né? Houve muito grande alegria, né? As pessoas que estão descobrindo a palavra, se instruindo na palavra, estão agora obedecendo a palavra. Como é que nós aplicamos esta mensagem? Primeiro, a festa dos tabernáculos é uma representação do estado do crente como tabernáculo de Deus nesse mundo, e tipifica um santo gozo no Evangelho. A conversão das nações está anunciada como figura dessa festa. A festa dos tabernáculos é uma representação do crente como tabernáculo de Deus neste mundo, e tipifica a maneira santa como ele vive neste mundo. Em segundo lugar, é possível que nesses tempos pós-modernos nós nos tornemos mais introspectivos e egocêntricos, e o nosso foco está num olhar inteiramente em nós e não no outro. Mas Deus nos chama a sermos extrospectivos, não introspectivos. E nós percebemos que a base do cristianismo está em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. É uma figura da cruz aqui, o sentido vertical a Deus, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Foi isso que Jesus disse, e lá em Lucas 10, no verso 27, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. É possível que nesses tempos pós-modernos nós rompamos esses grilhões ou esses muros que nos levam a ficar somente introspectivos, olhando como se alguém, olhando só no celular, só atenta à sua família, não atenta para o que está acontecendo fora de si mesmo. Em terceiro lugar, nós precisamos perceber que esta alegria que nós temos prometida para a vida é uma alegria que Jesus também falou lá em João 10, no verso 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Por que viver uma vida só com um contentamento pequeno, só num prazer, quando Deus está prometendo vida e vida em abundância em Jesus Cristo? E eu queria terminar com uma frase de Thomas Watson, quando ele diz, mesmo quando tudo parece escuro à nossa volta, a alegria do cristão é a lâmpada que desvanece as trevas. Que Deus abençoe e você saiba distinguir alegria de prazer, e que a alegria que Deus tem nos dado nesse momento de caos e de dificuldades, nós tenhamos as razões de Deus para vivermos essa grande alegria que Jesus veio trazer ao nosso coração, alegria que está na sua própria vida. Entregue o seu coração a Jesus, confia a Ele a sua vida. Não interessa o que vai acontecer, não sabemos o que vai acontecer politicamente no Brasil, não sabemos o que vai acontecer em termos da saúde sanitária, ou saúde das pessoas, ou as medidas sanitárias, mas a única coisa que eu sei, Deus está no comando, Deus me ama e tem um projeto todo especial para a minha vida. E eu gostaria que você entregasse o seu coração a Jesus Cristo, mesmo nesses dias difíceis e de dificuldades. Que Ele nos abençoe. Amém.